Shalom, queridos! Hoje é dia 19 de maio do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 10 de Iyar do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos nós estudarmos a porção semanal da Torá, a porção semanal da Bíblia e no final trazermos algumas aplicações, algumas reflexões dentro da nossa parashat. Essa semana nós iniciamos os estudos na porção da Torá de Emor, que significa, traduzindo para o português, fale, diz, uma referência de Levítico, Vaikra, capítulo 21, verso 1, onde diz a Torá: Deus disse a Moisés: diga aos sacerdotes, filhos de Arão, dizendo-lhes que nenhum deles se torne impuro por uma pessoa morta entre seu povo. Então é com base nesse versículo que nós estaremos tratando esse tema, educação que transforma. Quando nós olhamos para a Torá, Vaikra, capítulo 21, verso 21, fica muito claro para nós, na interpretação do verso 1, que Hashem, ele está orientando Moshe a passar uma educação para os sacerdotes mais velhos em relação aos sacerdotes mais novos. Em termos práticos, a Torá está dizendo para os Kohanim, para os sacerdotes mais velhos, educarem, transferirem a educação para os sacerdotes mais novos em relação ao serviço a Hashem, na função dos sacerdotes. Então nós percebemos uma transferência de educação em relação ao serviço a Deus. Então, com base nisso, nós vamos tratar esse tema, educação que transforma. E quando nós falamos em educação, sem sombra de dúvida, a educação ela passa pelo filtro do conhecimento e da leitura. E olha que interessante, eu trouxe aqui uma fonte, uma pesquisa, referente ao conhecimento e à leitura. Até porque, de fato, a educação transforma, mas a educação passa pelo filtro da leitura, não tenhamos dúvida disso. Então, eu trouxe aqui uma fonte referente à leitura. Em uma comparação média com outros países, o brasileiro costuma ler somente cerca de 4 livros por ano, enquanto o canadense lê 12 livros no ano, o que indica um índice de leitura bem abaixo da média. Os fatores para o afastamento da leitura no Brasil são inúmeros, porém, devem ser analisados com mais detalhes. Não vamos entrar nesse ponto, a grande ideia aqui é mostrar para você que nós, brasileiros, em comparação aos canadenses, precisamos melhorar a nossa leitura. E sem sombra de dúvida, menos leitura, menos educação. E menos educação, não temos conteúdo para transferirmos tais conhecimentos ou educação para as nossas gerações posteriores. Então a ideia aqui da Torá, em Levítico 21, verso de número 1, é a transferência do conhecimento. É claro que o contexto aqui na Torá está falando especificamente do serviço espiritual para Deus, dos sacerdotes para os sacerdotes. Mas nós podemos pegar essa ideia e tratar esse tema, educação que transforma. E a educação, ela vai passar pelo filtro do conhecimento e da leitura. E essa pesquisa que eu trouxe aqui, de fato, nós brasileiros precisamos melhorar a nossa leitura de modo diário, mensal e anual.
Quando nós falamos do povo judeu, nós sabemos que o povo judeu, ele é conhecido como o povo do livro. Então, o povo judeu é um povo de leitura. E quando nós temos leitura, adquirimos conhecimento, é como se nós tivéssemos construído uma cerca ao nosso redor, onde nós não vamos ser afetados por coisas erradas, até porque você tem o conhecimento, você tem o discernimento daquilo que agrada a Deus ou não, trazendo para a parte espiritual. Então, o povo judeu, eles receberam a Torá de Hashem no Monte Sinai, e a Torá, ela contempla toda a instrução de Deus para o povo judeu e para a humanidade, assim como escreveu o profeta Isaías, capítulo 51, verso de número 4, instruções vos darei, e a minha Torá será uma lei para todos os povos. Então a Torá, ela é instrução do povo judeu, 613 mitzvot, e para os não judeus, 7 mitzvot, 7 preceitos e as suas ramificações. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, educação que transforma. Educação passa pela leitura? Sem sombra de dúvida. Quanto mais leitura, mais informações eu tenho para transmitir para as gerações posteriores, de fato, e trazendo para o lado espiritual, quanto mais conhecimento de Deus nós temos, mais fácil se tornará educarmos as gerações posteriores, os nossos filhos. Então, de fato, a educação, queridos, ela transforma. E agora, uma pergunta que nós precisamos fazer. O que as Escrituras falam sobre a leitura, sobre a educação? Por exemplo, Mishlei 22:6, Provérbios 22:6 está escrito: instrui a criança, o menino, no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Será que as Escrituras Sagradas, será que Provérbios 22:6 trata esse tema de educação, de transferência de educação dos pais para os filhos? Sem sombra de dúvida. Nós estamos percebendo isso aqui em Mishlei, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E nós bem sabemos que aqui na nossa parashat, a Torá está instruindo os Kohanim, os sacerdotes, a transmitirem educação espiritual, transmitirem conhecimento específico de como servir a Hashem por meio do sacerdócio. Então, os sacerdotes mais velhos, aqui na parashat de Emor, eles são orientados, instruídos por Moisés a transmitirem, a educarem os seus filhos em relação ao serviço a Deus. Isso é transferência de educação, e uma educação espiritual que, de fato, iria surtir e surtiu um grande efeito naquele contexto do povo de Israel. Porém, nós estamos pegando essa temática, educação que transforma, e trazendo para os nossos dias. Então, as Escrituras falam para nós, em Provérbios 22:6, que nós temos que instruir a criança, o menino, no caminho em que deve andar. E para nós, não judeus, nós sabemos que desde cedo nós precisamos ensinar os nossos filhos referente às 7 leis dos filhos de Noé, as 7 leis Benei Noach, onde 6 leis foram dadas para Adão. Então, para você que pensa que isso é uma novidade, é uma invenção atual dos rabinos, você está totalmente enganado, porque as fontes judaicas, a própria Torá escrita, a própria Torá oral, fala para nós que 6 mandamentos foram dados para Adão, e o 7º mandamento foi acrescentado para Noé logo depois do dilúvio. Então nós, das nações, os Benei Noach, temos
essa responsabilidade de transferirmos essa educação espiritual que, de fato, vai transformar, sim, a vida espiritual de nossos filhos, ensinando-os a guardar, queridos, as 7 mitzvot, os 7 mandamentos de Deus, que são não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de justiça e não comer a carne do animal, estando ele ainda vivo. Então as Escrituras, elas falam para nós que nós devemos instruir a criança. Isto é transferência de conhecimento, é transferência de educação, e é uma educação da Torá que vai surtir um efeito na alma da criança, criando nela percepções, criando nela uma mentalidade monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica para ser luz nesse mundo e fazer dessa terra a morada de Deus. Então, por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos um incentivo na progressão do conhecimento. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. Então veja o recado do profeta Oséias para os Bnei Israel. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Então, quando nós falamos de educação, e educação passa pelo filtro da leitura, e posteriormente nós transferimos esse conhecimento para gerações posteriores, o que ouvimos e aprendemos foi o que nos ensinaram nossos pais, e passaremos às gerações vindouras. Essa é a ideia da educação espiritual. E a lição que nós tiramos dessa parashat é essa: educação que transforma. Eu separei aqui um trecho, na verdade, 2 trechos do Pirkei Avot, a Ética do Sinai, Ensinamentos do Sábio do Talmud, página 124, capítulo 1, Mishnah 2. Estudar a Torá é uma mitzvah específica da própria Torá, pela qual somos todos responsáveis. O Talmud relata que uma das perguntas a serem feitas à alma do ser humano no mundo vindouro será: Kavatá itin la Torá? Você separou tempo para a Torá? Você dedicou 2 ou mais noites por semana para o estudo? Você passou a tarde do Shabat com um exemplar de Torá nas mãos? Então é uma reflexão para nós fazermos, porque o Pirkei Avot, aqui em capítulo 1 da Mishnah 2, está fazendo com que façamos uma reflexão em relação ao adquirir conhecimento de Deus. Nós bem sabemos que para o povo judeu, estudar Torá é uma mitzvah. Nós, Bnei Noach, podemos estudar a Torá? Podemos. Seguindo a orientação do nosso rabino, Yaakov Gerenstad, nós podemos estudar a Torá escrita, não há nenhuma restrição para isso. E podemos até estudar a Torá oral pertinente às 7 leis de Noah. Então, podemos dizer que estudar a Torá para um Bnei Noach, isso vai elevar a sua alma em santidade. Vai fazer com que você se conecte mais com Hashem e vai fazer com que você adquire conhecimento espiritual para saber e compreender a forma exata de agradar a Deus na face dessa terra. E aí, trazendo para o nosso tema, já que eu aprendo, eu adquiri o conhecimento, eu vou transmitir esse conhecimento para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu creio e eu entendo que este conhecimento elevado da Torá vai de fato transformar o mundo, fazendo da face da terra a morada de Deus. E que deixamos bem claro aqui, a Torá, que é a palavra sagrada, que é a palavra de Deus, não foi anulada, não caduca,
não tem prazo de validade, como alguns dizem aí, de maneira nenhuma. Quando nós lemos a Torá, nós vamos encontrar várias expressões. Quando eu digo Torá, eu digo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também todas as escrituras, de Gênesis até a Malaquias. Então, quando nós olhamos para a Torá, que não tem prazo de validade, nós vamos encontrar expressões. Essas palavras serão ensinadas de gerações e gerações. Elas são eternas. De ano a ano, geração a geração, vocês devem fazer tal procedimento. Então, isso é prova que nada foi anulado e que tudo é válido, porque a palavra de Hashem, a palavra do eterno Deus, ela permanece para sempre. Lâmpada, diz o Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, se referindo à Torá, e luz para os meus caminhos. Então, por que a Avot vem e fala para nós, Kavatá e Tim la Torá, você separou o tempo para o estudo da Torá? Então é importante, nós que não somos judeus, que seguimos o judaísmo na configuração Ben-Noach, separarmos um tempo para a Torá. Porque a educação transforma. Essa semana eu estava almoçando com um companheiro e ele me disse, olha, para você não foi fácil romper com a idolatria. Para você, imagino que as pessoas estão falando, você desviou de Deus. E eu falei, olha, veja bem, a palavra correta é essa. Eu abandonei o JC, eu abandonei o pendurado para servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que nunca nasceu, que nunca morreu e muito menos ressuscitou. Hashem é um. Hashem não é 3 em 1, como diz aí a doutrina da Trindade. É mentira isso. Então, veja bem, alguns vão até argumentar, vou até abrir um parênteses, mas eu já vou voltar aqui para o tema da educação que transforma. Veja bem, muitas vezes nós pegamos ali um texto das Escrituras sem entender ali o contexto, sem entender o que de fato está escrito no original. Então, por exemplo, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ok. Está no plural? Sim, está no plural o texto. Ok? Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas agora, quem garante que façamos é uma referência de 3 pessoas? O texto não fala isso. O texto não fala se são 3 pessoas, 44 pessoas, 80 pessoas, 90 pessoas. O texto não fala isso. Está no plural, sim. Mas o texto não fala a quantidade de pessoas que estão ali com Hashem. Então eu não posso bater o martelo e falar que é 3 para defender a Trindade. Porque o verso abaixo, que é o verso 27, já traz para o singular. E criou Deus. E criou. Criou está no singular. Então nós precisamos entender, ler as Escrituras, ler a Torá de uma forma no contexto original e no linguajar original, o hebraico. Nós vamos ver uma correlação a isso lá em Isaías capítulo 6, onde Hashem está no trono e ali tem serafins e ele usa ali o plural. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Hashem fala. Mas é lógico, Hashem está falando no plural porque o texto de Isaías 6 mostra Deus sentado no trono e ao seu redor serafins. Então ele toma a palavra lá no seu trono celestial e traz essa verbalização. Quem enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Ele falando mais ali a sua corte espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado, porque eu disse para esse companheiro, eu
estou servindo agora o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nunca abandonei Deus. Então, nós precisamos marcar território e educar as pessoas, tirar da cabeça dessas pessoas que abandonar uma idolatria e seguir o Deus de Israel é a melhor coisa que nós podemos fazer na face dessa terra. Muito bem. Então a educação espiritual é importante, porque, como eu disse, ela vai criar essa cerca aqui, na sua mente, na sua alma, onde ensinamentos errados, que parecem espirituais, mas não são espirituais, venham e atrapalhem a sua vida com Hashem, a sua vida com Deus. Então a educação é fundamental. Uma outra parte que eu separei aqui, do Porquê Avot, Avot capítulo 5, parágrafo 21, um incentivo para nós continuarmos a evolução do conhecimento de Deus. Se referindo à Torá, fala para nós o Porquê Avot. Estude-a, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. Então, o Porquê Avot está falando para nós realmente nos aprofundarmos, examinarmos as Escrituras Sagradas, examinarmos a Torá, Porquê Avot, capítulo 5, parágrafo 21. Devemos envelhecer com a Torá, devemos entender que ela é edificante para a nossa vida espiritual. Então, por exemplo, alguns dizem que se não aceitar o fulano, não tem perdão de pecados. E se um judeu ou um Benenoach não aceitar o fulano de tal, esse está condenado para sempre no inferno. Esse vai queimar como batatas fritas em um óleo fervente. Mas será? Quando nós abrimos a Torá, veja bem, por isso que é importante nós abrirmos a Torá e entender como que Deus vai tratar o pecado. Então, por exemplo, Deuteronômio 28, 29, 30, até o capítulo 35 ali, Hashem, ele está falando das bênçãos e das maldições. Então, se o povo judeu guardar a Torá, é bênção atrás de bênção, brahote atrás de brahote. Porém, se o povo judeu abandonar a Torá, conforme está escrito na própria Torá, as maldições virão. Mas na própria Torá está falando como Deus vai perdoar o povo judeu. Se eles estiverem em uma terra longínqua, e lá eles lembrarem das minhas mitzvot, e fazerem techuvá, retornar para mim, eu perdoarei os vossos pecados. Então, aonde tem sacrifício de um ser humano para perdoar pecado? Na Torá. Então, por isso, nós temos que ler a Torá, nos aprofundar nessa educação espiritual. Antigamente eu falava, o Novo Testamento é a revelação final de Deus. Hoje eu falo, sem sombra de dúvida, se tudo que é novo não bate com a raiz, com a base, o alicerce, rasga e joga fora. Não presta para mais nada. E pior, ainda mais quando um tal de Novo Testamento vem para tirar a pessoa da verdadeira essência que é a Torá. Não vale nada. Então nós precisamos, sim, dessa educação financeira. Educação financeira não, educação espiritual, que vai refletir na educação financeira, porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30 para frente, vai falar também sobre as bênçãos financeiras que tem como resultado de guardar os mandamentos espirituais. Tem bênção financeira, mas não é o foco aqui. Isso é outro tema que nós vamos tratar em outro estudo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que de fato nós não podemos pegar uma ideia e falar assim, olha, para ter perdão é só se aceitar o fulano. É mentira. A Torá não fala isso. Os profetas não falam isso. Está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos,
eu sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Quando Jonas foi até Nínive e ele pregou a palavra de Deus, qual foi o meio que Deus perdoou o povo? O arrependimento. Não teve sacrifício. Ainda mais sacrifício de seres humanos é proibido pela Torá. Não pode, não existe. Então, por isso que eu digo que a educação espiritual, ela vai criar uma cerca, onde nós seremos aí libertos de ensinamentos que vão contra a palavra de Hashem. Então é isso que o Porquê Avot está falando aqui. Porque a Avot está falando, examine-a profundamente, envelheça estudando a Torá, não se afaste dela, pois tudo o que está nela vai nos edificar. Essa é a grande realidade. Então, queridos, uma das verdades que eu tenho aprendido com o Rabino Yitzhak Ginsburg, o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele escreveu um livro, Cabalá para os não-judeus, Cabalá para as nações. E ele vai ensinar para nós, usando a ideia dos 10 mandamentos. Então, veja bem, estamos falando que a educação espiritual, ela transforma. A educação transforma. E nós devemos transmitir isso para frente. E o Rabino Yitzhak Ginsburg, no livro Cabalá para as Nações, ele fala para nós que se nós pegarmos os 10 ditos, conhecidos como os 10 mandamentos, e contarmos ali a quantidade de palavras hebraicas, de letras hebraicas, nós vamos chegar num valor numérico de 620. Ora, 620 nos lembra o quê? 613 mais 7. 613 é a quantidade exata das mitzvot para os Benei Israel, para os filhos de Israel. 7 é uma referência das 7 leis de Noar, 7 leis Benei Noar, filhos de Noé, onde 6 leis foram dadas para Adão e uma lei para Noé depois do dilúvio. Então, o Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós esse estudo dizendo que as 620 letras hebraicas dos 10 mandamentos, elas representam 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos para os Benei Noar, totalizando 620. Nós sabemos que Hashem, ele reina sobre tudo. O Salmos 47 está escrito: Deus está sentado no seu santo trono e ele reina sobre as nações. Então, sabemos que existe um reino e esse reino, ele é exercido, ele é governado pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Deus está sentado no seu trono. Salmos 47, 9. E ele reina sobre as nações. Agora, olha que interessante. Como que Deus reina as nações? Qual o meio? O que ele colocou nas mãos das nações para que as nações entendam a sua vontade? Os mandamentos. E o Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós a palavra coroa em hebraico. A palavra coroa, ela tem um valor numérico de 620. Olha que interessante. Os 10 mandamentos totalizam 620 letras hebraicas. Uma alusão, segundo alguns rabinos, para 613 mitzvot para os judeus e 7 mitzvot para os não-judeus. A palavra coroa em hebraico, ela tem um valor numérico de 620. E a coroa, ela nos lembra o quê? Um rei. E esse rei é o próprio Deus, conforme Isaías, conforme Salmos 47. Deus está sentado no seu trono e ele reina sobre as nações. A coroa lembra do rei. Agora, essa coroa, ela está recheada de joias. 613 mandamentos, 613
e 13 joias estão nessa coroa. O que isso nos ensina? Que Deus, ele vai reinar as nações com a coroa, e na coroa temos as mitzvot. É por meio das mitzvot, dos mandamentos, que expressam as instruções de Deus para a face da terra, para os judeus e para as nações. Só por isso nós aprendemos que é importante nós termos a educação, lermos a Torá, estudarmos a Torá, para podermos transmitir a educação espiritual para os nossos filhos e todos juntos expressarem, viverem a vontade de Deus na face da terra. Deus está no seu santo trono sentado. Ele reina sobre as nações. O meio a qual ele governa as nações é pela sua soberania e por meio das suas mitzvot, onde nós, não judeus, junto com os judeus, iremos servir a Deus ombro a ombro, fazendo a vontade dele. Então que possamos sim buscar essa educação espiritual. E aí você talvez está se perguntando, por onde eu começo? Comece a ler o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Começa lendo esses 5 livros da Bíblia, que é a Torá. Ali está contido todas as instruções de Deus para os Bnei Noach. Sabemos a dificuldade de nós estudarmos sozinho a Torá. Para isso, nós temos os centros Bnei Noach em todo o país. Aqui em Bauru, por exemplo, nós temos ali a sinagoga Bnei Noach, que fica localizada no Jardim Silvestre 2, na Avenida José Silvestre 745, Jardim Silvestre 2, aqui na cidade de Bauru. Então procure um centro Bnei Noach e vamos sim nos conectar com o judaísmo na configuração Bnei Noach, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Educação que transforma. Shavuot Tov, uma boa semana a todos.